Mais uma vez, boa noite. Bom demais a gente viver esse momento aqui de final de ano, né? Eu estava falando que ao longo desses dias aí, já participei de pelo menos umas 5, 6 ceias de Natal. Mas se você quiser me convidar, eu estou aí, tá? Estamos aí, né, Dani? Rafa, né? Aí, pastor Wagner. Ceia de Natal, hein? A gente é engraçado que a gente fica ansioso por esse período, quando chega nessa data, né? No dia 25, você não aguenta nem mais comer comida de Natal. Você fala assim, rapaz, estou doido para comer uma coisa diferente. Porque a gente come chester, come aquele peru gostoso, aquele pernil, rabanado, não aguenta mais ver aquilo. Aí já fica querendo comer uma comida diferente. Mas o fato é que quando chega esse momento de final de ano, eu particularmente gosto muito de refletir sobre o meu ano. Eu tenho o hábito de, final de ano, olhar para tudo aquilo que eu vivi. Tudo aquilo que eu planejei em 2023, no final de 2023, e os resultados que eu tive ali ao longo do ano de 2024. E aí eu vou entendendo tudo aquilo que eu acertei, tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu preciso reajustar as minhas rotas. É importante a gente fazer essa avaliação. É importante a gente olhar para a nossa vida, entender aonde nós chegamos, quais foram os resultados que nós atingimos. Se você não tem sonhado, se você não tem vivido sonhos de Deus para a tua vida, eu quero que você entenda que Deus tem sonhos para você. Nós estamos vivendo aí o mês dos sonhos, nas quartas-feiras, e cada palavra que a gente tem ouvido aqui tem desafiado a gente a sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. E quando a gente faz uma retrospectiva, até recentemente eu falei aqui na igreja, né, sobre uma trend que ficou famosa aí, invadiu as redes sociais, falando, né, como eu vou ser triste esse ano se eu... E aí começa lá o pessoal a postar as fotos e dizer o que aconteceu. Quando alguém posta algo desse tipo, precisa fazer aquele flashback aí, né, dar uma olhada em tudo que aconteceu no ano e falar assim, rapaz, quantas oportunidades eu tive, quantas coisas eu vivi. E o fato é que Deus, Ele nos dá oportunidades. Será que se você pudesse parar agora, fazer uma reflexão sobre a sua vida, você conseguiria enxergar as oportunidades que Deus trouxe para você ao longo desse ano? Será que você consegue olhar com clareza e falar assim, essa porta aqui foi Deus que abriu? Será que mesmo em meio às lutas, às dificuldades que você viveu ao longo desse ano, você conseguiria enxergar as portas e as oportunidades que o Senhor colocou na sua frente? Eu quero pensar com você nessa noite sobre isso. Deus, Ele nos dá oportunidade, mas nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida. E o fato é que, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê alguns homens que viveram oportunidades que Deus colocou diante deles. E um desses homens, ele se encontra lá em Hebreus 11. Hebreus 11, lá no versículo 32, vai falar sobre a vida desse homem. Um homem que chegou na galeria da fé, os heróis da fé. O seu nome consta ali, mas também a sua biografia está registrada lá em Juízes, capítulo 11 e 12. Esse homem se chama Jefté. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 11, nós vamos ler aí, a partir do verso 1 até o verso 11. Esse texto vai nos apresentar aí a biografia, um pouquinho da história de Jefté, esse homem que não desperdiçou a oportunidade que Deus colocou diante dele. O fato é que Deus, Ele nos dá muitas oportunidades, mas de fato, nós também fazemos as nossas escolhas. Muitas vezes, eu e você escolhemos viver os nossos sonhos sem a presença de Deus. Nós escolhemos viver os nossos sonhos a nosso bel prazer. Eu quero viver isso aqui, eu quero deixar o sonho de Deus de lado, e Deus respeita. Mas o bom é quando nós entendemos assim, essa oportunidade aqui foi Deus que colocou, essa eu não vou deixar passar não, essa é minha, essa oportunidade aqui ninguém pega, essa oportunidade aqui eu quero viver, eu vou abraçar, como se fosse a última oportunidade da minha vida. Então, você que abriu aí
a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1, o texto diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora procuram-me quando estão em dificuldade? Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mizpá todas as palavras que tinha dito. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado porque é a tua palavra, Senhor. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite de maneira poderosa, que possamos sair daqui entendendo e ouvindo a tua voz e sabendo que o Senhor é um Deus que nos dá oportunidades. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Querido, se você prestou atenção nesse texto, se você entendeu a leitura, você também pode depois pegar na sua casa e ler todo o texto. E você vai entender não apenas os acertos, mas também os erros que Jefté cometeu. O fato é que este jovem aqui, ele nasceu ali, junto com uma família, e aquela não era a sua família. A sua mãe, o texto diz, era uma prostituta. E eu suponho, o texto não deixa claro, que essa mãe o abandonou. Se ela era uma prostituta, era uma mulher da vida, ela teve aquele filho, largou com o pai e foi embora. O texto não fala mais sobre a vida da sua mãe, mas fala sobre a vida de Jefté e sobre a vida de seu pai e de seus irmãos. Aquele menino começa a crescer, e aí os seus irmãos começam a olhar para ele e falar assim: rapaz, esse moleque está ficando forte, esse garoto vai dar problema. Está comendo muito, está tomando muito whey protein, está malhando demais, daqui a pouco ele vai ser uma ameaça para a gente, é melhor a gente mandar ele embora, vamos tirar ele do nosso meio, tira esse garoto daqui, porque eu não vou dividir herança com ninguém, a herança é nossa, a mãe dele é uma prostituta, manda ele se virar aí, e ele então vai embora, é expulso dos seus meio-irmãos, e ele então vai buscar abrigo numa cidade chamada Tobi. Ali, ele se junta com homens marginalizados, homens à margem da sociedade. Alguns comentaristas vão dizer que esses homens eram saqueadores, homens violentos. E o texto, não sei se você reparou, começa dizendo que Jefté, ele era um guerreiro valente. Um guerreiro valente. Alguém que sabia lutar, dominava bem essa arte, era um homem que estava ali, crescendo, se tornou uma ameaça, foi expulso, encontra socorro em outra cidade, ali ele começa então a viver com aquele povo. Os amonitas começam a entrar em guerra contra o povo de Israel, o povo de Israel se sente ameaçado, então começa o problema. Seus irmãos falaram assim: quem poderá nos ajudar? Chama de volta Jefté. E eles vão atrás de Jefté. Quando eles chegam lá, Jefté fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Eu fico imaginando Jefté pensando diante daquela situação: peraí, mas não foram vocês que me expulsaram?
Vocês me botaram para correr, e agora vocês estão vindo me pedir ajuda? Tem alguma cilada aí, esses caras vão querer me matar, acho que tem alguma emboscada aí para me matar, eles querem me pegar. E ele começa então ali a conversar com seus parentes, e ele pergunta: se vocês quiserem me levar, eu vou, mas tem uma condição, a condição é, eu volto para ser chefe de vocês, eu quero comandar esse exército aí. Negócio fechado? Negócio fechado, palavra dada. E o texto diz que ele volta, e ali ele retorna como líder daquele povo. Jefté foi escolhido por Deus. Eu creio que Jefté foi um homem que Deus separou para demonstrar o seu amor para o povo de Israel. Se você for olhar a vida de Jefté, ele foi lá para resgatar aquele povo que estava ali prestes a perder uma batalha. Será que não é isso que Deus fez comigo, com você? Será que não é isso que Deus faz conosco? O fato é que quando a gente olha para a vida de Jefté, a gente pode olhar alguém que completamente rotulado, as pessoas olhando para ele e falando assim: ah lá, ó, filho da prostituta, a mãe dele não valia nada, os irmãos expulsam ele daquela terra. E aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? A primeira coisa que eu queria levar você a pensar: nós precisamos entender que as oportunidades de Deus nem sempre vêm em circunstâncias perfeitas. Nem sempre as oportunidades de Deus vêm em circunstâncias perfeitas. Olha para a vida de Jefté, versículo 1 e versículo 2, vão dizer que ele era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, os quais, quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo para ele: você não vai ter parte nessa herança. A situação completamente desfavorável, rejeitado pela sua família, carregava ali um rótulo de filho de uma prostituta, mas nada disso impediu Jefté de avançar e de se desenvolver diante do Senhor. Nada disso o afastou de Deus. Ele se tornou um grande guerreiro. Quantas vezes Deus, ele abre uma oportunidade para a gente em situações completamente adversas. Às vezes você está vivendo um problema de saúde, um desemprego, um problema no relacionamento conjugal, algo difícil de resolver, e aí Deus vai lá e abre uma oportunidade. Aí você fala assim: poxa Deus, mas logo agora? Agora não é a hora, Deus. Agora não dá. Como é que eu vou assumir uma célula diante de tanto problema que eu estou vivendo? A situação está difícil para mim. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo? Situação diversa, situação difícil. A situação não estava fácil para ele, não. Ele sai lá de onde ele morava para buscar refúgio em outro lugar, em outra terra, mas ele não se deixa sucumbir em meio à rejeição. Ele luta contra a rejeição. Tem muitas pessoas que assumem isso, carregam marcas do seu passado e não conseguem mais avançar diante de Deus. Aquilo paralisa. Algo que, uma situação completamente adversa que faz você não enxergar mais as oportunidades que Deus coloca diante de você. Eu já contei aqui algumas vezes, o momento mais difícil na minha vida pessoal, na minha vida financeira, foi o momento onde Deus me chamou para assumir uma célula. O momento mais difícil. Eu cheguei para Rafa e falei assim: Rafa, olha só, se em um mês nada acontecer, a gente vai entregar o apartamento. E para onde a gente vai? Eu falei: para a casa da sogra. Vamos morar lá. E ali eu assumi uma célula. Sabe por quê? Eu enxerguei aquilo como uma oportunidade de Deus para a minha vida. Eu olhei e falei assim: essa eu não vou deixar escapar. Se Deus está me chamando, não importa a circunstância, não importa o que eu estou vivendo, não importa, eu vou assumir essa responsabilidade. Ela é minha, eu vou bater no peito, vou matar no peito, vou jogar. A responsabilidade agora é minha, é comigo. Deus, essa oportunidade vem do Senhor, é sua, é o Senhor que está chamando, então eu não vou desperdiçar não. Não importa a circunstância. Está chorando? Vai chorando. Está doendo? Vai doendo.
Meu irmão, nós precisamos enxergar as oportunidades que Deus tem colocado. Às vezes, a oportunidade, ela está escondida como um tesouro. Tesouro você não acha fácil, não. Está escondida lá no meio de um monte de oportunidade. As dificuldades chegaram, tem um monte de coisa em cima, mas o tesouro está lá. Você já viu aqueles filmes de Indiana Jones? Indiana Jones, né, os caçadores da Arca Perdida. Aquele filme relata lá, o camarada tem um tesouro para ele correr atrás. Ele enfrenta dificuldades, ele quase morre, ele enfrenta um monte de coisas, situações adversas, e quando ele chega lá, tem um tesouro escondido. Às vezes Deus parece que faz isso com a gente. Ele pega tesouros e ele coloca escondido em situações adversas. Ele fala assim: eu quero ver, está aqui, ó. Esse aqui é a sua oportunidade, a chance da sua vida. Vai lá, filho. Aí você fala assim: não, pastor, mas pô, não dá. Minha mãe é uma prostituta. Meus irmãos me expulsaram de casa. Eu estou longe da minha família. Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo outro. Ei, para de olhar para a circunstância. Olha para a oportunidade. Olha para o Deus que está abrindo a oportunidade para você. Faça a escolha correta. Não deixe passar essa oportunidade. Talvez Deus tenha colocado para você alguma oportunidade diante de vários desafios que você tem vivido. E a Bíblia está cheia de homens improváveis, cheia de homens que viveram situações difíceis, foram rejeitados, mas aproveitaram as oportunidades. Moisés, rejeitado, foi caçado ali, estava o pessoal atrás dele, nasceu o menino aí, manda matar. Moisés daqui a pouco vai lá, ouve a voz do Senhor, vai libertar o povo de Israel. Ele fala assim: poxa, mas eu não sou digno, eu não posso fazer isso. Aí Deus fala assim: é contigo mesmo, Moisés, é você que vai lá libertar esse povo. E ele aproveita a oportunidade. José estava lá, vivendo com seus irmãos pegam, lançam ele lá como escravo, vendem ele como escravo, ele vai parar lá no cárcere. Aquele homem, mesmo na cadeia, mesmo em situação difícil, ele enxerga uma oportunidade. Ele fala assim: é aqui dentro, então é aqui dentro que eu vou viver. A oportunidade que Deus me deu está aqui, então eu não vou abrir mão dela. Meu irmão, o que você está vivendo? Será que as dificuldades que você tem vivido estão paralisando você? Estão cegando você ao ponto de você não enxergar as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Quando a gente olha para a vida de Jefté, a gente vê um homem que ele enxerga além das dificuldades. A segunda coisa que eu quero pensar junto com você: como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Faça escolhas sábias, não haja pelo seu próprio senso de justiça. Olha o que diz o texto lá, a partir do versículo 4, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Irmão, se você estivesse na situação de Jefté, imagina só a situação: o camarada está lá, foi expulso da sua terra, seus familiares colocaram ele para fora, ele se junta a um povo marginalizado, aquele homem começa a viver dentro daquele contexto, mas ele conseguiu preservar ali o seu caráter, ele conseguiu continuar ouvindo a voz de Deus, ele estava no meio de pessoas improváveis. Isso me remete lá ao texto de 1 Samuel, capítulo 22, quando a gente lê aqui no texto dizendo que, a partir do versículo 2, também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, os que estavam vivendo dificuldades, endividados, descontentes. Assim tornou o líder. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi estava fugindo de Saul. Davi estava ali fugindo de Saul. Ele se encontra na caverna de Adulão. Quando ele sai dali, ele se junta só com gente boa.
Imagina um exército com 400 homens, cheio de dificuldade, todo endividado, a cabeça estava longe daquilo que era um propósito de guerra, os homens completamente descontentes, mas foi essa oportunidade que Deus colocou diante de Davi, e ele não desperdiçou aquela oportunidade. Quando a gente olha para a vida de Jefté, a gente vê um homem que estava numa situação difícil, sim, enxergou a oportunidade, ele falou assim: se é isso aqui que eu tenho na mão, então é para lá que eu vou voltar, eu vou assumir esse povo. Deus me fez um guerreiro valente, mesmo diante daquela situação, sendo assediado ali pelos seus irmãos, sendo assediado pelos seus familiares, os anciãos ali implorando a ele: Jefté, volta, Jefté, a gente precisa de você, você é o cara. Jefté, ele estava ali por cima daquela situação, agora, por cima da carne seca. Ele podia chegar e falar assim: não volto de jeito nenhum, não quero voltar, agora eu vou sentar aqui e vou ficar na plateia, enxergando vocês sofrerem. O meu senso de justiça diria isso, o teu senso de justiça talvez também dissesse a mesma coisa. Na nossa cabeça é olho por olho, dente por dente, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, pastor, não leva o desaforo para casa. A nossa essência humana, pecadora, é essa. Jefté, ele poderia ter olhado para essa situação, ele falou assim: ó, não, agora eu vou torcer para vocês tomarem um couro dos amonitas, tomara que eles cheguem lá, arrebentem com vocês, eu vou rir de montão. Vocês não buscaram isso? Vocês me colocaram para fora, agora vocês me querem de volta? Não vou. Irmão, de repente você está vivendo alguma situação aí, situação difícil, brigou com a esposa, brigou com o marido, houve traição, falta de perdão, colocou para fora de casa, e Deus está falando assim: ó, existe uma oportunidade aí, eu quero reconciliar, eu quero restaurar. Aí você fala assim: não quero, está desperdiçando a oportunidade que Deus está te dando. Deus é o Deus da família. Talvez você tenha vivido uma situação de sociedade que deu errado, entrou de sócio no negócio, o negócio não deu certo lá atrás, aí você fala: pronto, não entro mais em sociedade com ninguém. Aí Deus coloca uma oportunidade para você viver algo novo, você fala assim: não vou não quero. Você fecha os seus olhos para as oportunidades que Deus pode estar te dando. Alguém que foi envolvido num relacionamento, e de repente aquele relacionamento foi um relacionamento tóxico, ruim, te fez mal, aí se fecha: nunca mais eu quero me relacionar com ninguém, não quero mais casar, sofri demais na mão daquele homem, na mão daquela mulher, agora chega, não acredito mais em ninguém, não confio mais em ninguém. Infelizmente, isso acontece até mesmo dentro das igrejas. Às vezes você estava em outro lugar, em outro ministério, não estou falando aqui mal de outras igrejas, estou dizendo porque isso acontece inclusive aqui. Talvez eu possa pisar na bola contigo, posso passar um dia por você, de repente não te ver, não te cumprimentar, ou não falar da forma como deveria. Sou humano, posso errar contigo também. E aí por isso você se fecha e fala assim: eu não sirvo mais na igreja não, não quero saber, agora eu sento lá, assisto o culto e vou embora, eu não assumo responsabilidade com nada, me machucaram, negócio de igreja não dá certo, povo é complicado, difícil, ou povo fofoqueiro, aqui não. Mas o fato é que a gente se frustra com determinadas situações, a gente se blinda às vezes e não consegue enxergar as oportunidades que Deus está nos apresentando, colocando diante de nós. Talvez você precise ser curado disso, talvez você precise liberar perdão, talvez você precise ligar hoje, quando você sair daqui, para alguém e falar assim: olha, um dia eu fui um amonita lá, um gileadita na tua vida, um irmão de Jefté, eu expulsei você da minha vida, e agora é hora de reconciliar contigo. Ou talvez você seja um Jefté, alguém que fez mal para você, e você vai procurar essa pessoa hoje, vai dizer para ela: olha, hoje eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida,
Deus está me dando a oportunidade de me reconciliar com você. Sabe aquela pessoa que te maltratou durante esse ano? Aquela pessoa que te traiu durante esse ano? Não se espante se em 2025 ela te ligar. Não se espante se essa semana ainda ela te ligar te pedindo ajuda. Não se espante se ela vê uma postagem sua na igreja e falar assim: eu quero conhecer esse Deus que transformou a sua vida. Não se espante se você sair daqui hoje e receber um telefonema de alguém dizendo para você: olha, eu preciso conhecer esse Deus que transformou a sua vida, porque eu não aguento mais, eu estou vivendo uma guerra, eu não vejo mais saída. E sabe qual é o nosso papel? Estender a mão. Sabe qual é o nosso papel? Resgatar. Sabe qual é o seu papel e qual é o meu papel? Ser um Jefté na vida dessa pessoa, mostrar para ela o seguinte: olha só, não importa o que você me fez, eu estou aqui para te ajudar e eu vou guerrear essa guerra contigo, eu vou lutar com você. Vamos lá para a célula, senta na cadeira da bênção, fala o seu pedido, porque agora a gente vai orar com você e Deus vai fazer isso na tua vida. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que você está aqui nessa noite. Essa palavra, ela tem que mudar algo na nossa vida, irmãos. Eu estava aqui outro dia, estava lembrando de uma situação de quando eu era pequenininho. Quando eu era mais novo, a galera que é da mesma idade aí, Felipe vai lembrar, da mesma idade aqui, né, Felipe? Felipe vai lembrar. Antes de começar uma brincadeira, a gente tinha uma regra. A gente falava assim: ó, a brincadeira é a Vera ou é a brinca? Se fosse a Vera, não podia sair da brincadeira não. Se fosse a brinca, tudo bem. Não é isso? A gente falava assim, ó, se é a brinca ou é a Vera? A regra era determinada antes. Quando a gente falava assim, é a Vera, só tinha um jeito de você sair da brincadeira. Sabe qual era? Pede arrego, pede pinico. Se pedir arrego, pedir pinico, você sai da brincadeira. Era uma forma de você se humilhar, de você dizer assim: eu não aguento mais não, deixa eu sair. Aí você saía da brincadeira, aí virava motivo de chacota, não era assim, Felipe? Todo mundo ia falar assim: ah, lá não aguenta brincadeira não, esse aqui é café com leite, esse aqui é café com leite, não chama mais ele para brincar não. Era assim que acontecia. Quando a gente olha para o texto aqui de Jefté, o que aconteceu foi exatamente isso. Seus irmãos, seus familiares, aquele povo tem que procurar ele e falar assim: olha, Jefté, eu quero pedir arrego, quero pedir pinico, pelo amor de Deus, volta para casa, volta para nos ajudar. Eles se humilharam diante de Jefté, eles pediram ajuda, eles falaram assim: não dá, sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa de você, Jefté. E Jefté voltou. Ele fez uma escolha sábia. Deixa eu falar uma coisa para você: escolhas sábias não dependem de circunstâncias. Escolhas sábias não dependem de estar tudo bem, não depende do que fizeram com você. Escolhas sábias têm a ver com aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos ter escolhas sábias. Quando você olhar para uma situação como essa, você vai se perguntar, a primeira coisa: isso agrada a Deus? Se isso agrada a Deus, meu irmão, coloca a tua dor no bolso e vai fazer a vontade do Senhor, porque é a oportunidade que Ele está colocando diante de você, e você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Jefté, ele podia ter escolhido nutrir ali os seus ressentimentos daqueles que rejeitaram, mas ele resolveu aproveitar a oportunidade. Ele resolveu dizer assim: está tudo certo, eu vou jogar esse passado agora lá para trás, isso não vai me paralisar, eu quero viver esse tempo de Deus. Quando Deus te dá uma oportunidade, como é que você tem respondido? Será que você tem vivido com fé e com coragem para viver aquilo que Deus está te chamando? Ou será que a gente tem vivido ressentimentos, mágoas? A gente tem agido com o nosso próprio ego, com as nossas próprias forças, com o nosso senso de justiça, que muitas vezes, na maioria das vezes, nos engana, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele é enganoso. Às vezes alguém que
te feriu ao longo desse ano todo. E aí, durante esse tempo de reflexão, você vai identificar, você vai falar assim: eu deixei passar uma oportunidade de me reconciliar com aquela pessoa. Eu deixei passar uma oportunidade de liberar perdão. Eu deixei passar uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, porque o ressentimento falou mais forte, porque o orgulho falou mais alto, do que viver a vontade de Deus. Como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Por último, confie naquele que te chamou. Confie no Deus que te chamou. Olha o que diz lá no versículo 9, Jefté respondeu assim: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Jefté, ele entendeu que a vitória não dependeria dele. Jefté, ele coloca aqui o Senhor em primeiro lugar. Ele fala assim: se o Senhor me entregar essa guerra aqui, então eu serei o chefe de vocês. Ele reconheceu que apesar de ser um guerreiro valente, apesar de ser um homem preparado, apesar de ser alguém que estava ali naquela frente de batalha para enfrentar qualquer desafio, ele falou assim: não vai depender de mim, eu sozinho não consigo, eu preciso depender do Senhor, eu preciso colocar as minhas forças diante dele. O problema é que quando a situação chega adversa, a gente quer resolver com o nosso próprio braço. Quando Deus, ele abre uma oportunidade às vezes diante de nós, a gente fala assim: beleza, vou encarar, vou aceitar esse desafio. Mas se você não depender do Senhor, meu irmão, se você não for na dependência dele, você vai se estrepar, não vai dar certo. Porque quando Deus, ele abre uma oportunidade para a gente, ele está mostrando o seguinte: olha, eu abri essa oportunidade, é o primeiro passo. O segundo passo é você agora depender de mim, é confiar de que eu vou estar contigo no meio dessa batalha. Eu estava aqui, terminou o culto outro dia, tem um irmão aqui da igreja, o Vitor, ele tem uma filhinha, Giovana. Cadê o tecladista? Pode subir, filho. O Vitor estava aqui com a filhinha dele, a Giovana, linda, 2 aninhos. A Giovana, ela vinha por aqui, ela dava um pinote, corria, subia aqui a escada, e ela, pulava aqui. Aí o Vitor pegava e segurava ela no colo: de novo, papai. E ela corria de novo, e ela, se jogava, e o pai segurava. E daqui a pouco ela fazia de novo, e ela corria, e ela saltava, e o pai segurava. Quando eu preparava esse texto aqui, essa mensagem, Deus me trouxe à memória aquela cena, e Deus começou a me mostrar o seguinte: é dessa forma que eu quero vocês, é dessa forma que eu quero você, Leandro, dependendo de mim, confiando em mim, salta, porque eu vou te segurar, pode pular, sou eu que estou aqui, é o papai que está aqui, eu não vou deixar você cair, pode pular. Ela pulava sem medo, ela dava risada, virou uma brincadeira, para ela virou uma brincadeira. Quando Deus abre uma oportunidade, Ele está chamando a gente para depender dEle, Ele está dizendo assim: filho, olha só, pula, porque agora o papai está aqui, eu vou te segurar. A oportunidade foi Ele que deu, foi Ele que abriu. As oportunidades de Deus, elas não requerem apenas fé, não basta apenas entrar por essa porta, é necessário também mergulhar de cabeça, depender dEle. Quando nós dependemos dEle, nós enxergamos o propósito dEle sendo cumprido na nossa vida. A fé é a primeira etapa, primeiro momento ali, Deus coloca a oportunidade, você precisa enxergar, beleza, tem oportunidade, foi Deus que deu, agora é o momento de você acreditar, é o momento de você confiar, essa oportunidade aqui foi o Senhor que colocou, e eu vou me lançar nela,
como se fosse a última oportunidade da minha vida. Talvez Deus esteja aqui colocando uma oportunidade diante de você nessa noite, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja na sua família, seja no seu ministério. Será que Deus não tem te chamado para avançar ministerialmente? Quantas vezes a gente vê aqui pessoas improváveis, como eu, se tornando um líder de célula, e avançando na visão. Daqui a pouco você vai ver líder de setor, líder de área, líder de rede, pastor de igreja, porque um dia nós entendemos a oportunidade, nós enxergamos a oportunidade, nós falamos para o Senhor: Senhor, essa oportunidade vem do Senhor, eu vou lá me lançar, essa eu não vou deixar passar não. Eu agarrei com todas as forças aquela oportunidade de ser um líder de célula, e hoje eu estou aqui, podendo pastorear uma igreja. Na minha força? De jeito nenhum. Na força do Senhor, é no braço dEle, na confiança daquele que me chamou. Talvez você esteja sendo chamado para ser um pastor, uma pastora, uma missionária, alguém que vai alcançar vidas. Jefté, ele precisou romper uma grande barreira, a barreira do perdão. Irmãos, não é fácil perdoar, não é fácil você olhar para alguém que te traiu e dizer assim: eu te perdoo. Tem hora que dói, tem hora que machuca, mas o que precisa ficar é uma cicatriz. Você precisa olhar para aquele machucado e falar assim: isso aqui não dói mais. Talvez Deus esteja te chamando hoje para viver essa oportunidade de liberar perdão sobre a vida de alguém. Falava com a Rafa depois do culto da manhã, quando eu preparei essa mensagem, eu não tinha colocado nada na mensagem sobre perdão, mas Deus começou a ministrar na minha vida sobre isso, e eu preciso dizer para você isso nessa noite. Deus hoje está escancarando uma oportunidade diante de você, para que você libere perdão, para que você consiga viver algo novo diante de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jefté carregava o rótulo de filho de uma prostituta. Jefté, ele tinha dores, tinha marcas na sua história, mas Jefté, ele passou por cima de tudo isso, para viver a oportunidade que Deus colocou diante dele. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a romper com tudo isso, para você viver a grande oportunidade que Deus está colocando hoje diante de você? Você precisa confiar em Deus, você precisa acreditar que essa é a chance que Ele está te dando, de você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida.